Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração. Me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh yeah. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você
você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Nós estamos ao vivo nesse momento, 8h10. Seja bem-vindo a esse encontro de esperança. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto tão maravilhoso, especial. Eu confesso a você que eu tenho lido a história de Esther nos últimos dias e eu tenho me apaixonado por essa história, aonde eu tenho muitas coisas aqui para compartilhar com você que daqui a pouco eu quero compartilhar. Então eu peço que você que está agora chegando na sua casa, do seu trabalho, você estava na sua correria, todos nós estávamos envolvidos em diversas atividades, mas esse tempo, toda terça-feira, em que nós damos uma pausa um pouco mais prolongada para participar desse culto, é um tempo de oração, de clamor. E hoje, você mulher, hoje Deus convocou você que além de ser mulher, é mãe, é avó, é esposa, é trabalhadora, é uma empresária. Hoje eu quero compartilhar aqui para você a história de Esther e lições sobre uma mulher que não é simplesmente forte, que não é simplesmente confiável, mas a história de uma mulher corajosa, a história de uma mulher simples, uma órfã. Você sabia que Esther é órfã, que ela era uma menina simples e órfã? A história dessa mulher nos impressiona pela coragem que ela teve. E eu tenho muitas coisas aqui para compartilhar, e durante essa série que nós vamos falar pelas próximas terças-feiras, eu tenho certeza que todas as pessoas serão abençoadas, mas você, mulher, será infinitamente mais abençoada, e você verá o poder da oração de uma mãe, de uma esposa, de uma avó, de uma mulher que trabalha, que sustenta a si mesma e a sua família. Então eu convido você a seguir comigo no culto de hoje até o fim, porque você
sem dúvidas terá aqui aprendizados e teremos o nosso momento de clamor e oração. Inclusive, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um grande clamor e uma grande oração agora por você. Eu gostaria que você que está, enquanto essa canção tocava no início do nosso culto, eu acompanhava aqui alguns pedidos de oração e li aqui pessoas que estão com câncer, pessoas que estão lidando com grandes dificuldades familiares, financeiras. Eu gostaria de ler aqui alguns comentários de pessoas que estão agora, nesse momento, nos acompanhando. Você que está lidando com uma grande doença, com um grande problema, eu vou pedir para a Carol, que é minha esposa, que está aqui, sempre me ajudando nas transmissões, ela vai colocar alguns e eu vou ler aqui. Você pode ir colocando, tá, Carol? Algumas pessoas que estão nesse momento. Eu quero que você, que está agora me acompanhando ao vivo, você faça o seguinte, além de colocar o seu pedido de oração, que eu vou subindo aqui alguns, eu quero que você leia comigo alguns desses, outros você pode ler nos comentários, e eu quero que você, além de orar por você nessa noite, você ore por essa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Juliana, que está pedindo oração pela saúde do Vanderlei, que está com hepatite crônica, está na UTI. Meu Deus do céu, o pedido da Juliana não é um pedido assim, sabe, corriqueiro. Ela está pedindo por alguém que está agora na UTI. Eu não sei o que ele é seu, Juliana, se você puder me colocar qual que é o grau de parentesco que ele tem, talvez seja o seu filho, e que dor seria essa de ter o filho nesse momento? Talvez o único recurso que você pode nesse momento recorrer é a oração. Então eu convido você nesse momento a orar pela Juliana, você me ajudar a orar por ela, porque o poder da oração não é minha, o poder da oração é nossa, é da nossa humilhação, é do nosso clamor, é da nossa entrega. Jesus ora pelos seus discípulos e de forma profética ora também por nós. E na oração que ele faz pelos seus seguidores e por nós, ele fala da importância de nós sermos um só corpo, um só espírito. Por isso eu quero orar por você, quero clamar por você nesse início de culto que nós estamos realizando. Eu tenho outras pessoas aqui, peço que você vá colocando o seu comentário, são 8h16. Eu tenho a Luciana também, que pede pelo seu filho, Vitor, pela cura completa. A Maria Inês pede oração para Deus dar sabedoria para lidar com tanta tribulação. Tenho a Juliana, pede oração pelo Davi Silvestre, que está com câncer de boca. Meu Deus do céu. A Alice Vaz, peço oração para o meu filho que pare de usar drogas e bebidas. Peço oração, o Jonathan está aqui, pelo pai Elisinaldo, está com problema de câncer na próstata. Muitas pessoas aqui lidando com esse problema, né, de câncer. A Luciane pede oração também pelo Vitor, que pede proteção por ele, né, pela sua família. Ela coloca o nome do Vitor, da Júlia. A Silvana pede oração pela sua alma, que está muito triste, muito abatida. Vai colocando aqui, eu tenho certeza, Juliana, que esse culto vai trazer esperança. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus me moveu hoje aqui para trazer uma mensagem poderosa para o seu coração e uma oração para animar você, para trazer esperança. Eu sempre oro aqui pedindo que a vontade de Deus seja feita, que Deus ele possa guiar os nossos caminhos, e vamos fazer isso mais uma vez. Mas hoje o meu coração diz que há pessoas que vão experimentar cura nessa noite. Há pessoas que vão sair da depressão hoje, nesse momento, nesta oração que nós vamos realizar. Então coloque o seu pedido de oração aqui. A Margarete diz, Deus abençoe a todos, orem pela minha filha Thaís. Ela já recebeu, aliás, ela na verdade é um depoimento, né? Ela, Deus abençoe todos que oraram pela minha filha Thaís. Ela já recebeu alta, mas continua precisando de muita oração, graças a Deus. Ô Margarete, as nossas orações e a misericórdia de Deus estão agindo nesse momento. Deixa eu ver quem mais está conectado aqui. Tem mais pedidos de oração que eu posso registrar. Tem aqui a da Cristine. Boa noite, peço oração para Deus me dar força, pois estou passando por uma luta na família.
É momento de orarmos juntos. É momento de orar por você. Eu te convido a dobrar os joelhos. Eu te convido a procurar um espaço na sua casa. Te convido a procurar um lugar onde você possa orar fervorosamente. Eu sei que normalmente a gente deixa para orar após a mensagem, mas hoje eu quero fazer o contrário. Eu creio e, por alguma razão, Deus me move a dizer isso. E que não seja na emoção que eu estou falando. Mas eu sei que hoje pessoas vão experimentar o agir de Deus de forma sobrenatural. E se de fato isso acontecer, eu quero que você coloque o seu depoimento aqui. Que você testemunhe isso nos próximos dias. Mas eu creio que pessoas nesta noite vão experimentar o agir de Deus no seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar comigo essa oração pela sua cura, essa oração pela sua casa, esta oração pelo seu corpo, pela sua saúde, pela sua alma abatida. Vamos juntos realizar este momento de oração. Senhor Deus, o Senhor me moveu a orar por essas pessoas que estão chegando nessa transmissão de culto e que estão aqui, não precisa eu nem pensar, está aqui escrito aqui, um câncer, que estão com a alma aflita, desesperada. Gente, Jesus, que precisa de socorro, de ajuda, de força. Gente que precisa do teu agir poderoso. Gente que precisa do seu toque, da ação poderosa do teu Espírito sobre a vida dela. Então eu quero orar, Senhor. Eu quero declarar o nome de Jesus Cristo agora a toda alma atribulada, a toda alma aflita. Eu quero lembrar as tuas palavras ditas nas tuas escrituras, quando dizem: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou dos seus medos. Aqui está o nosso coração aflito, desesperado, precisando de ti, Jesus. Venha socorrer a essas pessoas que estão assim, pedindo por socorro, pedindo por ajuda, pedindo pela tua mão, pela tua intervenção, pedindo por essa cirurgia, pedindo, Jesus, para que ela, ao passar por essa cirurgia, ela volte bem, ela se recupere bem. Alguns, Senhor, que nada mais pode ser feito, somente o teu agir para curá-la e arrancar, Jesus, essa bactéria, e arrancar, Jesus, este trauma, arrancar, Jesus, esse problema do seu coração e da sua alma. Então eu oro, Senhor, eu oro para que o Senhor toque nesse momento e restaure esse coração aflito. Remova este câncer, Senhor. Remova esse problema grave, essa úlcera, esta bactéria, essa depressão. Nós clamamos e chamamos pelo nome de Jesus Cristo. Venha nesse momento restaurar, Jesus. Não há outro nome que possa salvar, que possa livrar, que possa curar e restaurar, senão o teu nome. Então, na unção do teu Espírito, quebre as cadeias que aprisionam essa pessoa dentro desse quarto. Quebre as cadeias que aprisionam essa pessoa em cima desta cama. Senhor, eu sei que há poderes espirituais que escravizam. A sua palavra nos mostra, Jesus,
pessoas escravizadas por poderes malignos, mas nós declaramos o nome de Jesus sobre a nossa casa, para que a influência maligna sobre os nossos filhos, que os leve à rebeldia, para que a influência do pecado, da rebeldia, do mundanismo, do paganismo sobre os nossos lares, essa influência seja agora repreendida, Jesus Cristo. E vem com seu poder agora trazer alívio, trazer paz, trazer força. Oh Jesus, eu clamo de todo o meu coração, Senhor. Eu clamo e eu oro com toda a minha alma. Eu sei que a minha oração ela é frágil, mas eu oro pela Gláucia, Senhor. Oro por toda a sua saúde que está atingida por toda essa crise que ela está vivendo. Oro, Jesus, pela Cristiane e por todo esse problema que envolve o seu corpo, essa úlcera, Senhor. Oro, Jesus, pela Patrícia, que está agora pedindo a Ti socorro. Oro, Senhor, pela Suelen, pela Ana, que precisa tanto de Ti. A Ana Silva, que precisa tanto do Senhor, que está agora lidando com tantas situações, Jesus. Oro para que o Senhor traga cura deste câncer na vida da Creuza, Senhor. Oro para que cada mulher experimente o Teu agir, assim como a Evanira está aqui orando pelo seu trabalho, pelas suas dívidas. Eu estou orando, nós estamos orando uns pelos outros e pedindo: tenha misericórdia. Nós somos Teu povo, somos ovelhas de Teu rebanho, Jesus Cristo. Faça com que possamos experimentar a cura, a transformação e o milagre que vem do Senhor. Respire fundo nesse momento e diga comigo, se puder em voz alta, se não puder, apenas em um tom que você possa se ouvir. Diga: eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, o nome de Jesus Cristo. Eu declaro esse nome, o nome de Jesus. Se você crê, diga amém, amém. Respire fundo e diga graças a Deus. De todo o seu coração agora, cante com a sua alma. Declare aí sobre o seu lar poder, virtude, no nome de Jesus nesse momento. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Vamos, Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Graças a Deus. Como é que você está se sentindo nesse momento? Coloque aqui nos comentários. Você viveu algum tipo de experiência com Deus agora? Se você experimentou a cura, se você experimentou um novo ânimo, não é um sentimento positivo, mas você percebeu algo te levantando da cama agora. Você ficou de pé. Talvez para alguém isso pode parecer simples, mas para você que lida com a depressão, você sabe que isso é uma coisa muito difícil. Você parou de chorar, você está sentindo uma alegria. Eu creio no mover de Deus. Eu creio. Então você pode compartilhar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que Deus ele está agindo agora, estará agindo essa semana e muitas pessoas vão experimentar o agir dele sobrenatural nas suas vidas durante esses próximos dias. E isso é o que eu quero falar e compartilhar com você aqui hoje. Você pode ir compartilhando o seu comentário com o seu depoimento daquilo que você viveu após essa oração. E enquanto você vai escrevendo, aproveita para deixar a sua curtida nesse vídeo. É muito importante que você deixe o seu like nesse vídeo para que nós possamos, através dessa plataforma, espalhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo para as pessoas aqui da internet. Então, eu peço que você compartilhe. É totalmente gratuito você fazer isso, é totalmente sem custo nenhum você deixar o seu like e a sua curtida. Enquanto isso, abra sua Bíblia aí no livro de Esther. É muito fácil achar esse livro, que tem 10 capítulos, é um livro muito pequeno, mas com uma mensagem poderosa que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Ele está antes de Salmos e antes de Jó. Então, se você tiver dificuldades, abra sua Bíblia em Salmos, depois volta um pouco, você vai ver o livro de Jó, e volta mais um pouco e você vai ver o livro de Esther. Se tiver comentários, pode colocar aqui também, as pessoas que, enfim, estão deixando aí o seu depoimento de gratidão, de experiência com Deus. São 8 horas e 32 minutos. Você pode ir colocando aqui o seu comentário. A Vilma dos Santos, uma alegria em meu coração, uma coisa boa, protegida. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Tá, Vilma? Outras pessoas também, a Elga, aliviada pela tristeza. A Vanira também aqui em concordância a respeito disso. Amém. Vai deixando o seu depoimento, o seu comentário aqui, enquanto nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Bom, hoje eu quero não falar a respeito de uma passagem específica da história de Esther, mas eu quero dar um panorama sobre alguns acontecimentos deste livro e que nos trazem uma lição valiosa. E a lição principal desse livro de Esther é que Deus age nos bastidores. Mesmo quando Deus está em silêncio, ele continua agindo. E por que eu decidi trazer essa afirmação e esse tema na mensagem de hoje? Porque dos 66 livros da Bíblia, aqui está a minha, ó, dos 66 livros da Bíblia, o único livro de todos os 66 que não menciona o nome de Deus, que não tem relatado, que não tem narrado uma oração a Deus, não tem o nome de Deus, não tem sequer nada a respeito que direcione diretamente a Deus. O único livro dos 66 livros da Bíblia que não tem nenhuma menção sobre o nome de Deus é o livro de Esther. E é curioso saber como que colocaram na Bíblia um livro que não tem o nome de Deus, que não tem uma oração a Deus, que não tem uma situação aonde a gente vê claramente quem escreveu, o narrador, dizendo sobre o agir de Deus. Mas olha que coisa curiosa, quando nós vamos ler o livro de Esther e nós nos atentamos aos detalhes. A Bíblia, quando você lê ela, você precisa se atentar aos detalhes. Você não vê o nome de Deus de fato. Você não vê uma oração a Deus de fato. Mas você vê o agir de Deus soberano.
controlando as situações mais improváveis, colocando as pessoas certas nos lugares certos, na hora certa, para agir da maneira certa. Você que está agora me acompanhando, você já lidou com situações onde você sentia que Deus estava um pouco distante de você? Você já enfrentou problemas que parecia que Deus não estava preocupado com a sua situação? Você já lidou com desafios que parecia simplesmente que Deus não estava na história da sua vida? Parecia que ele estava em outro lugar. Parecia que ele estava agindo em outra vida, em outra pessoa, em outro momento. Em um momento que você estava lidando, como o câncer agora, como um problema com o seu relacionamento, como um problema pessoal, espiritual, onde você se sentiu muito amargurado, muito aflito, muito triste. E você olhava para o cenário da sua vida e você não conseguia ver Deus, você não conseguia enxergar ele. Queria que você colocasse aqui nos comentários se você já lidou ou já viveu uma situação assim. Você já viveu onde você olhou para o cenário da sua vida e você pensou, acho que Deus não está preocupado comigo. Eu acho que Deus não está aqui nessa situação. Eu estou olhando para as situações da minha vida e eu acho que Deus não está aqui. Porque a história de Esther é para pessoas que estão lidando com situações como essa, onde elas olham para o cenário da sua vida e elas chegam a pensar que Deus não está ali, que Deus não está preocupado, que Deus não está agindo. A história de Esther nos mostra isso. Olha só, uma das coisas que acontecem, eu vou contar para você um pouco do panorama para você entender como que acontece a história de Esther. O povo judeu, que no Antigo Testamento é considerado o povo de Deus, eles estavam há alguns anos praticamente escravizados pelo povo da Babilônia. O povo de Judá, o reino de Judá, havia sido sequestrado e levado para a Babilônia. E lá eles estavam vivendo uma vida muito miserável. O rei Nabucodonosor foi quem sequestrou o povo judeu e levou para esse exílio, o povo de Judá, para a Babilônia. Depois de muitos anos, um reinado novo se levantou, que venceu esse rei da Babilônia, e agora um outro rei dominava sobre os judeus, mas eles continuavam sofrendo. Aqui, esse rei é o rei Assuero, que é um dos personagens dessa história de Esther. E esse rei, ele tem uma personalidade muito devassa, muito pecadora, muito... Ele, por exemplo, ele dá para mostrar o seu poder, para mostrar a sua ganância, para mostrar o quanto ele era poderoso, porque ele cuidava basicamente de 127 cidades ou países, para mostrar o quanto ele era poderoso, e ele era o homem mais poderoso da terra. Ele dá uma festa, sabe de quantos dias? Você já participou de festas, você aí que já foi do mundão, você já participou aí de festas como carnaval, como talvez virada de ano, né? Eu já fui do mundo, mas confesso para vocês que eu nunca fui tão festivo assim, né? Mas eu conheço pessoas que já viveram uma noite atrás da outra, em festa e festa e festa e bebedeira, e festa e dança. Esse homem, para mostrar seu poder, seu dinheiro, sua ganância, sabe quantos dias ele dá de festa? 180 dias. É muita festa. E num belo dia, esse homem chama sua esposa, rainha, que chama-se Vasti, é a segunda personagem dessa história. Ele chama ela. Agora, não é apenas um chamado muito simples, porque, presta atenção, ele está, acho que eu apertei alguma coisa aqui, ele está dando uma festa, vinho à vontade, as pessoas podem beber, comer à vontade, elas podem, assim, é aquela libertinagem pura. Então, depois de 180 dias de festa, de farra, ele chama a rainha, que é chamada Vasti,
para se apresentar, para exibir ela diante dos seus convidados, diante dos nobres, diante dos príncipes da cidade. E aqui, só para você entender, ele não pede simplesmente para ela aparecer do lado dele. Ele pede, algumas pessoas vão dizer que o pedido dele é um pedido tão complicado que é como se ele tivesse pedindo para ela aparecer nua, para exibir o corpo dela na frente das pessoas, porque os reis daquela época tinham essa personalidade de se mostrarem arrogantes, prepotentes, poderosos, ricos. Então era banquete, era ostentação, era sexualidade. Aquele povo não temia Deus. Então ele pede para essa rainha chamada Vasti se apresentar diante dele, diante das pessoas, praticamente seminua, para exibir a beleza dela, para que as outras pessoas sentissem inveja da mulher que ele tinha. Só que Vasti é uma mulher corajosa. E ela diz não para essa ordem do rei. Eu quero aqui abrir um parênteses nessa história, porque hoje eu pedi para que muitas mulheres participassem dessa mensagem que nós vamos transmitir. E essa posição de Vasti, de dizer não a um pedido de um rei, não é uma coisa tão simples, porque ela colocou em risco sua vida. A lei dizia que um pedido do rei não poderia ser desobedecido, mas ela diz não, porque ela reconhece que o pedido dele é tão sem noção, é tão perverso, que ela não aceita se submeter àquilo. Eu acredito que a Bíblia nos ensina que o homem, ele cumpre o papel de ser líder dentro da sua casa. E a Bíblia, por exemplo, ensina em Efésios que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Mas submissão da mulher não é fazer qualquer loucura que o seu marido exija. Ser submissa, ser uma mulher que entende o papel de líder do homem, não significa ser capacho. Não significa abaixar a cabeça para qualquer atrocidade que o homem ou que o marido decidir fazer. Às vezes, alguns homens acabam usando até esse texto bíblico para abusar, para controlar e para oprimir, mas a Bíblia não apoia isso. A Bíblia não apoia a opressão contra a mulher. A Bíblia não apoia que o homem controle e mande e determine os passos da mulher. E Vasti, a história do livro de Esther começa com essa mulher mostrando que ela teve pulso firme para isso. O problema é que naquela cultura, ter pulso firme em relação a isso trazia consequências ruins. Por isso que ela foi destituída de rainha. Ela foi mandada praticamente embora. O rei pediu divórcio, porque aquilo para ele, naquela época, era uma afronta. Mas aqui eu disse para você que a história desse livro é a história de Deus agindo nos bastidores, né? A história desse livro é a história de Deus agindo de forma invisível. Porque enquanto essa mulher ela sai de cena, outra coisa está acontecendo. E agora eu pergunto para você o seguinte: como são os seus dias comuns? Você acorda e escova os dentes, você acorda e toma o seu café em casa. Como é que é os seus dias comuns? Coloca aqui nos comentários para mim. Eu, por exemplo, acordo com a minha esposa e quando ela não está, agora ela está de férias, por exemplo, mas normalmente eu levo ela na faculdade. Quando não, a gente toma um café e normalmente eu vou para o trabalho, né? Quando não é presencial, é em casa, então eu leio a minha Bíblia. É um dia comum. É um dia assim. Se você perguntar como é que foi o seu dia hoje, provavelmente eu vou responder para você: nada demais. Não aconteceu nada demais. A vida de Esther era essa vida comum. Quem era Esther? Ela era uma mulher criada por um homem chamado Mardoqueu.
É o quarto personagem nosso aqui. Vai guardando aí um pouquinho desses nomes para você aprender durante esses dias que nós vamos estar aqui juntos falando sobre essa história. Esse homem é tio dela. Os pais de Esther morreram quando ela era apenas uma criança. Imagina só o quanto essa menina jovem chorou por perder os seus pais, sua mãe e o seu pai, por ser uma órfã, por naquela época, se hoje já é difícil, imagine naquela época você ser uma menina órfã, sem pais, sem casa. Os dias, provavelmente, de Esther não eram dias assim que ela podia contar um livro, escrever um livro, aliás, que ela podia dizer, olha, hoje o meu dia foi tão maravilhoso. Ela cresceu sem pai, sem mãe, criada pelo seu tio Mardoqueu, passou anos da sua vida sem nada assim de interessante que ela viveu dias comuns como qualquer outra pessoa. Mas lembre-se, eu disse para você que essa história é a história de um Deus que age nos bastidores. O seu nome não está escrito aqui, o nome de Deus, mas ele está agindo. Enquanto a rainha Vasti, ela é destituída do poder, 7 anos se passam e o rei decide fazer um concurso de beleza, convocar as mulheres mais bonitas das suas 127 cidades para escolher uma esposa para ele. E sabe que quem é escolhida nesse concurso de beleza? Esther. A jovem mulher, virgem, simples, judia, órfã, sem pai, sem mãe, criada pelo seu tio, nunca imaginaria na sua vida que um dia ela iria acordar e ela seria a esposa do homem mais poderoso do mundo. Você percebe como a nossa vida ela pode mudar de repente? Você pode estar vivendo hoje dias comuns, dias simples, dias que você acorda, toma o seu banho, escova o seu dente, pega o seu carro, pega o seu ônibus, vai para o trabalho, mas de repente tudo pode mudar. Você já percebeu como a gente pode estar vivendo dias comuns, mas Deus pode estar agindo e preparando algo? Vou te dar outros exemplos. Imagine para Davi, que era um pastor de ovelhas, e ele cuidava já desde jovem do seu pequeno rebanho. E ele viveu isso durante a sua vida inteira, até os seus meados aí de 17, 18 anos. De repente ele vê o profeta Samuel chamando ele, e Deus dizendo que ele seria o próximo rei. Meu Deus, olha como a vida desse menino mudou da noite para o dia. Ele estava vivendo dias comuns, mas de repente viveu algo sobrenatural. Imagine para José, que estava na prisão, e a rotina dele era essa, preso, cuidava dos presos, vivia aquilo ali, tinha um acesso limitado. No outro dia ele é chamado diante do faraó e se torna o governador do Egito. Olha como tudo muda. Imaginem as pessoas na época de Jesus. Será que elas tinham noção de quando Maria e José estavam naquele, vamos dizer assim, naquela hotelaria, podemos dizer assim, num lugar simples, numa hospedagem simples, na garagem de um lugar simples, dando à luz ao Salvador. Naquele dia as pessoas acordaram e fizeram as mesmas coisas, mas algo estava acontecendo que mudou o rumo da humanidade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Que Deus, ele age não só quando nós podemos perceber o agir dele, mas ele está agindo mesmo nos nossos dias comuns, para que nós, de repente, num dia, possamos experimentar o sobrenatural e alguém vai dizer, mas isso aconteceu do nada, mas isso veio de repente. Não, Deus já estava agindo de forma
silenciosa, nos bastidores, secretamente, invisível, silenciosamente, ele está agindo. Você vive uma rotina de hospital, você vive uma rotina de tratamentos, de hemodiálise, de exames, de remédios. Talvez você não consiga enxergar Deus nos dias comuns, mas ele está agindo, mesmo que secretamente. Algo acontece que a rainha Vasti perde o seu posto e Deus está agindo ali. Você consegue entender aqui que o cenário não é um culto? O cenário onde Deus está agindo não é dentro de uma igreja, de uma sinagoga, é uma festa. A bebida, a sexualidade, a homens perversos, mas Deus está de olho naquela situação. Deus viu um homem machista, talvez abusando da sua esposa, e ele está vendo, está reparando, e ele não aprova a atitude desse homem, mas ele permite esse cenário para trazer à evidência uma outra mulher, para colocar no lugar certo uma outra mulher. Vou te contar agora, por exemplo, uma outra história. Eu disse para você que eu não iria me apegar a um texto bíblico apenas, mas ia te contar um pouco do panorama desse livro. Vai colocando aqui nos comentários se você está entendendo aquilo que nós estamos falando. Mas vou te contar, por exemplo, o tio de Esther, Mardoqueu, lembra do nome dele? A Bíblia diz que num dia, o livro de Esther vai dizer isso, ele, lá em Esther, lá no capítulo 2, se você quiser ler na sua Bíblia, você pode fazer isso. Porque diz assim, ó, naqueles dias, no versículo 21, capítulo 2, versículo 21, naqueles dias, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei, guardavam a entrada. E revoltaram-se e conspiraram para tirar a vida do rei Xerxes, que era o rei Assuero. Mas Mardoqueu tomou conhecimento disso e revelou o plano à rainha Esther. E ela contou tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e de se descobrir que era verdadeira, os 2 homens foram enforcados. Tudo isso foi registrado no livro das crônicas diante do rei. Deixa eu te contar aqui um outro fato interessante sobre esse livro. É que Mardoqueu, ele descobre que 2 homens, que eram basicamente segurança do rei Assuero, eles planejavam atacar o rei naquela noite. Ele descobre esse plano. E ele conta para sua sobrinha que ele criou, que naquele momento da história já era rainha. Ele conta o plano maligno daqueles homens. E Esther conta para o rei Assuero. Eles investigam a situação, descobrem que era verdade e mandam matar aqueles 2 homens que planejavam a morte do rei. Essa situação parece que passou batido. Mardoqueu não recebe nenhuma recompensa por, na verdade, ter livrado o rei. Mas lá no capítulo 4, lá no capítulo, bem mais para frente, lá no capítulo, vou deixar apenas como referência para você. Lá no capítulo 5, por exemplo, um dia em que o rei, ele está sem sono, com uma insônia. E de um lado tem um homem planejando a morte de Mardoqueu. E do outro está o rei com uma insônia. Ele pede para que os seus servos tragam os livros das histórias do seu reinado. E de repente ele lê esse registro do passado, em que Mardoqueu livra ele da morte. E ele faz uma pergunta: qual bem foi feito a Mardoqueu? E os seus servos respondem: nenhum bem foi feito. Então o rei decide honrar Mardoqueu. Faz ele andar no cavalo,
no cavalo que ele mesmo andava, faz ele vestir a coroa do rei, faz ele ter uma posição de destaque. Você percebe como Deus ele nos recompensa na hora certa? Enquanto havia um homem planejando o mal de Mardoqueu, Deus estava trabalhando, tirando o sono do próprio rei e usando uma situação para que ele se lembrasse do bem que Mardoqueu havia feito. Lembre-se que eu disse para você, e eu vou encerrar aqui esse panorama. A história desse livro é a história de uma mulher e de personagens onde não citam Deus, uma oração a Deus. Mas Deus trabalha invisivelmente, porque você consegue me convencer ou me explicar o que faz uma pessoa, de repente, perder o sono e se lembrar de alguém no mesmo dia em que tem outra pessoa planejando sua morte? Isso não é poderoso? Então eu quero dizer para você que a grande lição da história de Esther, e nós vamos explorar isso nos próximos dias, nos próximos cultos de terça-feira, não é apenas uma lição sobre uma mulher forte, apesar dela ser forte e corajosa, mas é a história de um Deus que age nos bastidores, um Deus que age no silêncio, um Deus que age sem muitas vezes parecer sobrenatural, mas que age, mas que se manifesta, e nós vamos ver isso durante esses próximos dias. Eu quero orar com você. Você tem visto a ação de Deus sobre sua vida? Ou você tem visto o silêncio? Ou você tem visto o cenário horrível e parece que Deus não existe? Os seus dias são comuns. Os seus dias são monótonos. Talvez se você fosse uma pessoa como uma Virgínia da vida que posta tudo, né? Desde o momento que acorda até o momento que dorme, talvez você fale assim, olha, eu não tenho nada de interessante para mostrar. Nada que ninguém queira assistir. Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo nos dias comuns, na simplicidade, no silêncio. E por isso eu quero entregar hoje o nosso coração a Deus, nessa oração que nós vamos fazer. Você vai dizer, Senhor, eu quero ver o Senhor agindo nos bastidores da minha vida. Mesmo eu não percebendo, mesmo eu não conseguindo enxergar, eu quero ver o Senhor agindo. Eu quero ver o teu poder, eu quero ver a tua mão sobre minha vida. Eu quero entender que aquelas situações onde parece mundano, parece que não tem Deus ali, mas o Senhor está de olho lá. E até o mal, até a perversidade, até as pessoas do mal, entregues ao mal, que não temem a Deus, até elas são personagens da história que Deus está conduzindo. Você conhece alguém muito ruim? Você conhece alguém perverso? Você conhece alguém orgulhoso? Você conhece alguém resistente, é um patrão seu, é alguém que pega no seu pé, que te persegue, que te odeia? Essa pessoa não está fora do controle de Deus. Ela também está lá. Deus está lá, usando ela, de alguma forma, para fazer com que o plano dele, o propósito dele se cumpra soberanamente sobre nossas vidas e sobre a vida daqueles que amam a Deus de todo o coração. Se você conhece alguém perverso, ela não é maior que Deus. Ela não pode resistir ao agir de Deus, até as situações que ela acha que é ela. Deus está ali conduzindo. Você conhece um rei como o rei Assuero, que é corrupto, que é orgulhoso? Deus é capaz de usar mesmo esses tipos de governantes para conduzir o plano dele. Nenhuma situação no mundo pode impedir os planos de Deus de serem concretizados. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Vamos orar, entregar esse dia, essa noite. E eu já quero dizer a você que no último dia, e eu vou anunciar que nós vamos fazer o último dia dessa série, nós vamos fazer um grande jejum, porque Esther faz um grande jejum pela libertação dos judeus.
eu quero fazer um grande jejum e quero que você se prepare para isso. Não será semana que vem, será nas próximas, mas eu peço e convido que você siga nessa série sobre essa história magnífica de Esther e da sua coragem que ela teve. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por nessa noite ouvir sua palavra. Obrigado por essa noite poder entregar a Ti o nosso coração. Eu creio, Jesus, que o Senhor está agindo sobre nossas vidas no silêncio. Estar fazendo planos. O mal pode estar tentando criar situações, mas do outro lado, o Senhor já está frustrando esses planos. Do outro lado, o Senhor já está preparando algo que frustre os planos do mal. Podem haver em nossas vidas pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, maldosas, entregues ao pecado, mas até elas, quando o Senhor decide nos abençoar, são usadas como uma peça do teu agir para que a tua vontade ela se cumpra. Por isso, eu quero dizer para você esse versículo bíblico, esse versículo poderoso. Eu quero dizer ele para você hoje. Paulo, quando fala a respeito do plano de Deus, da salvação, do plano de Deus imensurável, ele cita essa passagem. Lá em Romanos, ele fala a respeito disso. E é maravilhoso. E eu quero que você guarde isso, porque esse versículo é, na verdade, um hino que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém. Seus planos são insondáveis. Aleluia. Glorifique a Deus aí agora. Teus planos são magníficos, são perfeitos. Por isso te rendemos nossa vida, nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Que o Senhor continue a conduzir a história do teu povo, o povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu, elegeu, que decidiu depositar em ti sua fé e esperança. Assim como no passado, assim hoje, o Senhor conduza a nossa vida. Mesmo que a nossa vida seja simples, marcada por dias comuns, de tarefas domésticas, de trabalho, de trânsito, ainda assim, o Senhor conduza os nossos caminhos, a tua verdade, ao teu plano, ao teu projeto, ao teu livramento, ao grande e poderoso Senhor. Aleluia, diga aleluia. Louvado seja Deus pela sua infinita, insondável sabedoria, forma de agir. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Te agradecemos, entregamos esse dia, essa noite, nas suas mãos. Diga amém. Louvado seja Deus. Amém. Deixa nos comentários aqui se esse culto ele abençoou você e qual foi a sua experiência hoje nessa reunião, nesse encontro online de esperança. Eu convido você, antes da gente fazer nossa última oração, a ofertar, a dizimar, a se tornar um colaborador dessa obra. Minha esposa chegou aqui hoje, ela estava lá com a Carol, minha esposa Carol, junto com a Carol do pastor Guilherme, e elas estavam lá comprando algumas coisinhas para as crianças. A Juliana também estava junto, né? E elas estavam lá
comprando materiais escolares para as crianças dos orfanatos que nós prestamos assistência. Em fevereiro eles vão começar as aulas e nós vamos doar para eles mochila, caderno, estojo, lápis, que mais? Tesoura, régua, cola, material completo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o dia que nós vamos entregar e tudo que a gente está preparando para eles. Material completo. E a gente tira recursos disso, dos dízimos e das ofertas. Por isso, se você quiser, você pode apontar a câmera do seu celular ou você pode tirar um print da sua tela na conta que vai aparecer aqui, ó, essa aqui, eu já deixei disponível para você. Você pode fazer através da nossa chave Pix ou em depósito. Seja um ofertante, seja um dizimista. Nós temos aqui uma igreja online, pessoas que dizimam lá dos Estados Unidos, da Argentina, da Bahia, do Amazonas. Seja um dizimista e veja Deus agindo na sua vida. Seja um ofertante e veja a provisão de Deus sobre você. Inclusive, eu quero orar sobre isso. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo, tire aí a sua foto, seu print. Você pode fazer uma oferta simbólica agora e no dia que você tiver o seu dízimo, por exemplo, você pode dizimar. O meu dízimo, por exemplo, eu vou oferecer hoje, daqui a pouquinho, assim que eu terminar esse culto. Faça isso, seja um dizimista e veja o agir de Deus na sua vida. Mas lembre-se que Deus chama você também para compartilhar o que Ele tem te dado com outras pessoas. E o seu dízimo não vai servir para me enriquecer, nem enriquecer uma instituição. Vai servir para manter a obra de Deus, que aqui, pela online, nós temos custos sobre isso, mas também para alcançar órfãos. Esther era uma órfã que Deus usou. Que Deus use essas crianças que nós temos ajudado amanhã, quem sabe para salvar alguém da sua casa, para abençoar a sua vida e para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Então seja um dizimista. Senhor, todos os dizimistas, ofertantes e doadores que sejam abençoados por ti. Que não falte o pão sobre a mesa, o pão de cada dia, a energia para o trabalho, a saúde, o vigor, a fé e a disposição. Entrego nas tuas mãos cada ofertante, que o Senhor nos ajude a ter recursos e, em nome de Jesus Cristo, possa abençoar a vida de todos os que ofertam. Abençoe seu trabalho, suas finanças, com um novo emprego, com uma nova promoção, com sustento, que o Senhor sabe daquilo que cada um precisa. Assim seja, e amém, e amém. Bom, eu vou ficando por aqui. Convido você a participar semana que vem do nosso culto online, às 8 horas, aqui por esse canal. Deixe sua curtida, deixe o seu like, compartilhe agora no seu story, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no grupo da família, esse culto para abençoar tantas pessoas. E as mulheres que estão aqui, convido você a seguir nessa série. Os homens também que estão participando, tem lições aí valiosas para todos nós. Que Deus abençoe você. Amanhã eu sigo na nossa oração do meio-dia e também nos nossos devocionais às 6 da manhã e a oração da noite com o pastor Guilherme Grando. Deus te abençoe, uma ótima noite. Se você precisar de qualquer ajuda, sabe o nosso contato, como entrar em contato conosco, nós estamos à sua disposição. Deus te abençoe.